Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também como a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós vamos focar no verso 18 ainda, né? A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E principalmente nesse final, deter a verdade pela injustiça. Mas aqui, Paulo já nos revela muitas coisas, né? No verso 21, por exemplo, ele fala: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Então, o homem natural é nulo no seu raciocínio. Gravem isso, né? E ele diz o porquê. Ele diz, porquanto tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, por que eles são nulos nos seus raciocínios? Porque o coração deles é insensato e obscuro. Logo, o seu raciocínio, a sua razão é nula. É isso que Paulo está falando. Então, eles se inculcam por sábios, acham que são sábios, mas tornaram-se loucos. Loucura é o contrário de sabedoria. Mas, amém, vamos ficar no verso 18 que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se existe uma verdade sendo sufocada ou detida pela injustiça, então existe uma batalha entre a verdade e a injustiça. Há 2 dias atrás, eu recebi um vídeo e havia uma pessoa falando nesse vídeo. Eu, sinceramente, eu não sei se era um pastor, ou se era um padre, ou se era um coaching desses tipos motivacionais, né? Eu só sei de 2 coisas. Ele usou a Bíblia e é um falso profeta, né? Ele citou uma frase do Charlie Chaplin, né? E essa frase do Charlie Chaplin diz o seguinte: se você ver a lua, você verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, você verá o poder de Deus. Até aí tudo bem, porque os atributos de Deus, visíveis e invisíveis, são manifestos na criação. Paulo falou isso. Até aqui, Charlie Chaplin estava certo. E é aqui que vem o sofismo, né? Aqui que vem o engodo. É aqui que vem o golpe. Lembra do lá vem o golpe, né? E aí, após falar isso, né, que é verdade, porque um sofismo, ele é uma meia-verdade, né? Ele te fala uma verdade para te esconder uma mentira por trás. É mais ou menos assim. Uma vez eu vi
numa cafeteria: amizade é como uma xícara de café. Uma vez frio e requentado, não tem o mesmo sabor. Ora, isso é verdade sobre a xícara de café, mas não é verdade sobre a amizade. A comparação entre amizade e uma xícara de café é simplesmente absurda. Você não pode comparar uma amizade com uma xícara de café. O que uma coisa tem a ver com a outra? E é aí que está o sofismo, é aí que está a falácia, é aí que está o engodo, é aí que está a enganação, é aí que está o espírito do anticristo. Mas vamos prosseguir. Charlie Chaplin diz: se você vê a lua, vai ver a beleza de Deus. Se você ver o sol, você verá o poder de Deus. Mas se você ver o espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então ele falou duas verdades para te contar uma mentira. É o engodo. Quando eu iniciei essa série em Romanos, eu falei que se nós olhássemos no espelho, nós veríamos o diabo, né? E as pessoas às vezes ficaram meio assustadas assim, mas é verdade, o homem natural, ele é diabólico. Você menos Cristo é igual ao diabo. Toda honra, toda glória da sua salvação pertence a Cristo. E o falso profeta, ele vem te seduzir com lisonjas. Aí o homem do vídeo, que citou Charlie Chaplin, ele prossegue, né? Ele prossegue dizendo o seguinte, ele emendou o sofismo: se sinta amado, se sinta privilegiado e escolhido. Você está na terra, você está vivendo, não deixa de ninguém dizer menos de você. Meu amado, eu estou aqui hoje para dizer menos de você e menos de mim. Que diminua eu e que ele cresça. Amém? Você sabe o que é sofismo? Sofisma ou sofismo significa fazer raciocínios capciosos. Em filosofia, um raciocínio ou uma falácia mediante os quais se quer defender algo falso ou confundir o contraditor. Sofismo é procedente de uma má fé, ou seja, de uma não sinceridade, de alguém que quer ganhar o argumento e não alguém que está atrás da verdade. E Paulo nos alerta de sofismos. Eu não estou falando nada fora da Bíblia. Paulo vai falar em 2 Coríntios 10 que o espírito deste mundo não só nos enreda num sofismo, ele também te enreda em nós sofismas. Ou seja, são tantos sofismos que o mundo te traz e te faz, que eles dão um nó na tua cabeça, e você é aprisionado na sua mente com os conselhos do mundo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. É impossível um homem natural se livrar destes sofismas pela sabedoria humana ou pela batalha humana. É necessário o poder de Deus para te livrar destes nós sofismas. Pois, ao contrário do que se pensa, o cerne do homem, a essência do seu ser, não está na mente, não está na racionalidade, mas na alma, em seu coração, em seu âmago, em seu ventre, em suas entranhas.
Qual é o poder de Deus que pode nos livrar destes nós sofismas? Paulo vai falar na carta anterior, em 1 Coríntios 2, vai falar: decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque é o poder de Deus que tem condição de te livrar desses nossos sofismas. Por quê? Porque é o poder de Deus que te dá um novo coração. Porque tudo começa no coração. A mente é marionete do coração. É isso que Paulo está tentando nos falar nos versos que nós lemos. E Paulo respondeu essa pergunta que eu fiz: qual é o poder? Ele respondeu: Cristo crucificado. Decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo crucificado. Devemos pregar Cristo crucificado. Devemos pregar em fraqueza humana, não em persuasão mundana, como fazem os filósofos sofistas. A cruz de Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, segundo o próprio Paulo. Paulo vai afirmar em Romanos 12, que quando nós renovamos a nossa mente na palavra de Deus, que segundo Paulo se resume a Cristo crucificado, estamos entregando um culto ou serviço racional a Deus, um culto espiritual a Deus em algumas traduções. Para atingirmos essa racionalidade de Deus, do Espírito da verdade, precisamos estar alicerçados em Cristo. Isso demanda renúncia, sacrifício e santidade, segundo Romanos 12. O próprio Cristo disse que quem quiser ir após Ele, deveria negar-se a si mesmo. Tiago também, por sua vez, vai afirmar que para obtermos o entendimento, a sabedoria de Deus, precisamos de fé. Pois essa sabedoria, ela é transcendente. Ela vem do alto, não emana de nós mesmos. Portanto, não é imanente, como pensam os filósofos gregos. De nós, irmãos, só emana pecado. Esse sim é imanente. Ele emana com E e é imanente com I. Está dentro da nossa esfera. O ponto alto aqui é entendermos que existe uma batalha espiritual entre a verdade e a mentira, entre o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. Herman Doiver, filósofo cristão holandês, que combateu o iluminismo francês, que trouxe toda essa mazela que nós vivemos no Ocidente de liberalismo moral, ele vai dizer que desde a queda humana, dois espíritos estão em operação na humanidade. De um lado, há o Espírito de Deus, o Espírito da regeneração. De outro lado, há o Espírito da apostasia. Ele vai dizer, abre aspas, desde a queda e
a promessa do Redentor vindouro, nós lemos isso hoje. Há dois impulsos centrais e essenciais operando no coração da existência humana. O primeiro impulso é a dunamis, ou poder, dunamis do Espírito Santo, o qual, pelo poder movente da palavra de Deus, encarnada por Jesus Cristo, redirige para seu Criador a sua criação, que na queda apostatara da sua verdadeira origem. Essa dunamis traz o homem para um relacionamento de filiação com seu Pai divino. Fecho aspas. Vinícius Pimentel, estudante de Doiver, vai dizer o seguinte sobre esse comentário que eu li de Doiver. Abre aspas. Aqui Doiver descreve o poder de Deus como esse poder que nos traz de volta para o Criador. Na queda, nós fomos separados de Deus e pelo poder transformador do Espírito Santo, somos trazidos de volta. Doiver está falando da antítese, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Há duas humanidades em Gênesis 3. Nascem duas humanidades. Deus estabelece uma oposição fundamental entre essas duas humanidades. Os filhos do pacto, que são os filhos da mulher, e os filhos réprobos, que são os filhos da serpente. Fecho aspas. Então são dois espíritos. Um é o espírito da verdade, o espírito de Deus, o espírito de Cristo, o espírito de adoção, o espírito que habita em nós e que nos habilita à santidade. O outro espírito é aquele que faz resistência ao reino de Deus, é o espírito que faz resistência a Cristo, é o espírito do anticristo, é o espírito da mentira. Nós lemos hoje que o dragão buscava tragar-lhe o filho. Então temos uma batalha entre a verdade e a mentira, entre a santidade e o pecado, entre a lei de Deus e o conselho do mundo, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, entre o espírito do anticristo e o espírito de Deus. O espírito do anticristo trouxe para a nossa sociedade moderna uma falta de temor a Deus, trouxe a iniquidade, trouxe a centralidade no homem. As pessoas perderam a cosmovisão de vida centrada em Deus. Hoje as pessoas são cheias de sonhos, projetos, conquistas. O espírito do anticristo trouxe o liberalismo moral. As pessoas hoje são ensinadas a serem felizes, com aspas, muitas aspas, a se entregarem a seus pecados, a saírem do armário, pois a vida é curta. Claro que eles não usam esses termos. Há um jogo semântico. Viva intensamente, o mundo diz. Leia-se. Peque para valer, peque muito, abuse do pecado. Aí o mundo diz, a vida é curta. Leia-se. Não há nada além daquilo que você enxerga. Não há Deus. E aí Paulo fala no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Como o espírito desse mundo age? Como ele sufoca a verdade de Deus? Qual é a sua estratégia? Ele vai na central do homem. Ele vai no coração. Pois se ele dominar o coração do homem,
ele domina a sua mente. A razão não é o centro do homem, não é a essência do homem, como a filosofia moderna, kantiana, prega. A razão é mera serviçal da alma do homem. Paulo mesmo disse, nós lemos, ele mesmo disse, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o coração, a alma, o âmago, a essência do homem é que manda na mente. Mas olha o que Jesus diz. Em Mateus 15, 18 e 19, Jesus diz o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aqui Jesus diz que a contaminação, o pecado do homem está no próprio coração. O coração é realmente todo o problema do ser humano. Notem que todo pecado emana do coração. Notem que os maus pensamentos também emanam do coração. Então a mente, o que vem à sua mente é aquilo que surgiu do seu coração. Então a sua mente é uma marionete do seu coração. Essa é a filosofia de Doiver. E essa é a filosofia da palavra de Deus. Por isso, o homem é enredado em laços de nós sofismas, pois seu coração é corrupto e sua mente também é corrupta. Assim, o homem natural não é racional, pois os maus pensamentos procedem do coração. Pode descartar René Descartes. Penso, logo existo, foi o que ele disse. Pois todo pensamento dele é viciado, corrompido, estragado, infectado, não racional, imoral, impuro. A mente dele é marionete do coração dele. Sua filosofia cai por terra diante da palavra de Deus. Na verdade, ele ainda foi mais afrontoso, porque em português, o que é traduzido por penso, logo existo, em outras línguas, como o inglês, é traduzido por penso, logo eu sou. I think, therefore I am. O que para mim remete não apenas à existência. Ele não está falando só de existência. Ele está falando de autoexistência, assim como a de Deus. Ele está se comparando a Deus porque ele disse que ele pensa. Porque foi Deus que se apresentou a Moisés no Sinai, dizendo: eu sou. Essa é uma prerrogativa divina. O que garante Deus ser chamado de eu sou é sua eternidade, é sua infinitude. Em todo caso, devemos descartar Descartes, ou Descarte. Ele pensa que pensa, mas não pensa. É escravo de seus desejos, de seu coração corrompido, não é livre, é louco, tem sua vontade escrava no pecado. Todo o seu pensamento era mau, inclinado para o pecado e não livre. Isso não lhe conferia status de existência, e muito menos de autoexistência. E por falar nisso,
ele morreu, né? E aí? Ele continua pensando? Ele continua existindo? Eu sei que Deus continua sendo o eu sou. O homem é pó, queridos. O homem é pó. A glória é de Deus. Quando a Bíblia nos alerta para o coração, está nos alertando para a central do homem. Quando a Bíblia fala de coração, não está falando de um órgão muscular que bombeia sangue por todo o corpo. Também não está falando de sentimentos. Está falando de uma central mais profunda, sua alma, seus desejos. Tudo se resume ao desejo. É o desejo. Desejo. Essa é a central do homem. É isso que domina o homem. Desejo. Desejo. Não é o intelecto, não é o raciocínio. Quem manda no homem é o desejo. Essa foi a maldição do Éden. A mulher, representando a humanidade, desejou o conhecimento do bem e do mal e comeu o fruto proibido. Deus disse que o dia que ela comesse, certamente morreria. A serpente enganou ela. Disse que não morreria, mas morreu. Deus, em resposta, traz a morte espiritual. O coração agora passa a ser corrupto e corrompido pelo pecado. Vamos reler esses 3 versículos em Gênesis. Gênesis 3, 14 e 17 diz: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita és entre todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui Deus divide a humanidade em duas: os eleitos e os não eleitos. A descendência da serpente e a descendência da mulher. Cada maldição que Deus faz para a serpente, na verdade está fazendo para a descendência dela, o homem natural, o homem pecador. Já para o homem e para a mulher, apesar de Deus amaldiçoar, Ele, ao mesmo tempo, traz esperança e promessa de salvação. Aqui começa uma batalha invisível entre 2 espíritos: o espírito da verdade e o espírito da mentira. A mentira ganhou uma grande batalha, enganou a mulher, mas não venceu a guerra, pois Deus tem promessas mesmo em meio às maldições. Então Deus disse à mulher: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha que interessante. A palavra marido, traduzida do hebraico, é ish. Que
tem a ideia e conotação de marido, homem, pai, amigo e principalmente autoridade, senhorio. Traz a conotação de autoridade e senhorio, ou seja, o homem terá uma autoridade ou um senhor sobre ele, seja Deus ou seja o diabo. São dois espíritos que guerreiam, o espírito da verdade e o espírito do anticristo. Olha o que Jesus fala em João 8,44, citando essa passagem. Ele disse para os fariseus o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Olha a conexão. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é o espírito da mentira que enganou Eva. E aqueles fariseus eram filhos dessa serpente. E essa maldição estava sobre eles. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O homem natural tem por pai, marido, por senhor, o diabo. O homem natural deseja satisfazer o desejo do diabo. No Éden, em outras palavras, Deus está amaldiçoando a humanidade, colocando o centro do homem no desejo do coração. Eva foi seduzida pela serpente, desejou conhecimento. Agora Deus diz: não é o conhecimento que vai te guiar, mas o desejo do seu coração. Quem for teu pai, teu marido, ou a tua autoridade, a esse você vai obedecer e vai desejar satisfazer-lhes o desejo. Então a central do homem não é a lógica, não é a mente. Antes, o homem é aprisionado em seus desejos, no seu próprio ventre. Deus diz à serpente no Éden. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a humanidade, os filhos da serpente, a raça de víboras, o homem natural, com desejos egoístas. O homem vive para o seu próprio ventre, rasteja sobre o seu ventre, sobre os seus desejos egoístas. Todos eles são pó dessa terra. O homem natural deseja apenas coisas dessa terra, as coisas perenes, efêmeras, sucintas, passageiras, sem substâncias, temporais. O prato de lentilha. O homem natural não é capaz de desejar a Deus, pois ele rasteja sobre o próprio ventre, vive suando o suor do rosto, dando a sua vida, dando a sua vitalidade para comer, para correr atrás do seu próprio ventre, para comer do pó. É imanente. Ou seja, só é capaz de compreender aquilo que está no seu âmbito, em sua esfera, em sua dimensão. É incapaz de enxergar a Deus. Deus reside em outra dimensão, está fora de sua esfera, de seu âmbito. O homem natural não enxerga Deus. Ele é incapaz de buscar a Deus, de desejar a Deus, incapaz de conhecer a verdade por si próprio. É Deus quem precisa se revelar ao homem,
de forma transcendente. Se Deus não intervir e não se revelar, o homem passa a vida ajuntando e comendo pó. Essa imanência do homem é o mundo, os cuidados desse mundo, o pecado à sua frente, o fruto desejável ao seu ventre. Deus decidiu assim. O homem natural pensa ser racional, mas não pode ser, pois é escravo da mentira. Seu coração é atraído pela força gravitacional da terra. Ele só pensa em rastejar sobre o ventre e comer pó. Somente um cristão verdadeiro pode ser racional e pode oferecer um culto racional a Deus, que é um culto espiritual, entregando o seu próprio corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, em renúncia de vida. O cristão foi liberto de seu coração egoísta, de seu coração egocêntrico, antropocêntrico. Foi liberto, pois conheceu a verdade, conheceu Cristo. Somente Cristo é capaz de libertar o homem deste coração corrupto, através do poder de Deus. Por isso que Paulo diz que quando ele foi ter com os coríntios, ele foi ter com o poder de Deus, para que a fé deles se baseasse no poder de Deus. Mas nós lemos em Efésios que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus se revela ao cristão de forma transcendente. A verdade não pode ser achada pelo homem, ela precisa ser revelada ao homem. Deus revela a sua vontade a quem Ele quer. O profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa mensagem? Em seguida, ele continua a pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Braço é força, é poder, é o poder de Deus, é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. E isso é uma revelação de Deus, porque ela precisa ser transcendental, não está na esfera do homem, o homem não consegue alcançar, está em outra dimensão. O homem não é racional, porque ele não é espiritual, porque ele é carnal, porque ele tem os seus olhos do espírito fechado, é cego, surdo. O homem natural pode pensar que é racional, mas não é, pois ele é escravo de seu coração. Como pode ser racional se é escravo de seus desejos? Como pode ser livre se é escravo? O que muitos alegam ser liberdade é exatamente o que os aprisiona. Veja alguém defendendo o seu pecado. Olha o movimento LGBTI. Tem um I agora, é porque é com injeção eletrônica. Você lembra do Gol GT, aí tinha um GTI. Eles são escravos de seus próprios desejos. Pensam que são racionais, mas não podem ser, pois são escravos do pecado. A força gravitacional do pecado os atrai desde suas entranhas para baixo, para o pó. Coma pó, corra atrás do pó. Aí
ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O pecado, o desejo escravizado, o coração escravizado, o ventre insaciável pelo fruto proibido, o homem em seu âmago, em sua essência, em sua injustiça, sua destituição do divino, sua destituição daquilo que é santo, sua destituição da glória de Deus, faz com que ele lute contra Deus, defenda seu pecado, argumente a favor de seu pecado. Isso é sofisma. Um coração corrupto, em desespero por estar certo, busca desesperadamente razão que explique suas atitudes. Só que a razão verdadeira para o homem, ela é transcendente, ela está fora do seu alcance, está em outra dimensão. Ou seja, ele é cego, é surdo, não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então, como ele não pode argumentar dentro da esfera da verdade, pois ele é alheio a esta, não está contido na verdade, não conheceu a verdade, não teve o braço ou o poder do Senhor revelado a ele, não teve seu coração liberto por Cristo, então não pode argumentar, pode apenas sofismar. A razão de tal homem não passa de uma marionete de seu coração. Todas as palavras de seus lábios não são oriundas de sua mente, mas de seu coração. Vou citar outro versículo de Jesus em Mateus 12:34. Raça de víboras. Está falando com os filhos da serpente. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, é impossível você falar algo de bom se o seu âmago é mau. Porque a sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. Você não é racional. Então o que vai ser, meu irmão? O espírito da verdade ou o espírito da mentira? O espírito da verdade que quer te arrebatar dessa terra para uma realidade transcendente de coisas eternas e reais e verdadeiras, ou o espírito do anticristo que te atrai para baixo, te aprisiona ao pó, através de seu ventre rastejante, através de seu desejo viciado no pecado, que quanto mais peca, mais quer pecar. Entenda, você pode achar que a sua central está na sua razão, mas não está. Sua mente é só marionete do seu coração. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Jeremias 17:9-10 diz: enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor,
esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Salmo 32, 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Salmo 32, 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, 6 diz: sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós estamos no meio da batalha espiritual, queridos. Nosso coração tenta deter a verdade de Deus. Por isso, sem Cristo, somos inimigos de Deus e destinados à ira que é revelada dos céus. Por isso que eu disse no início que os falsos profetas, eles vêm tentar te elogiar, tentar te dar valor, tentar levantar o seu moral. Mas, amado, eu dei um exemplo, a pessoa que me mandou esse vídeo, eu falei, domingo retrasado, eu estava trabalhando, e eu recebi um telefonema, 18h45, era do Hospital das Clínicas. E a pessoa no telefone disse: eu falo com a dona Rosa nesse telefone, que é a minha sogra, a mãe da minha esposa. Eu falei: não, é o genro dela, pode falar. É porque tem uma vaga para ela fazer uma cirurgia de hérnia amanhã. Só que eu preciso dar resposta até às 19 horas. Eu falei: tudo bem, me dá seu telefone e seu nome que nós vamos te retornar. Isso era 15 para as 19. Aí eu liguei para Josi, falei: Josi, você tem 15 minutos para decidir se sua mãe vai fazer a cirurgia de hérnia ou não. E elas, em menos de 15 minutos, decidiram e ligaram e disseram sim. E a sogra operou e está bem, graças a Deus. Mas eu fico pensando, pensa você recebendo um telefonema: olha, você tem 15 minutos para decidir. Eu tenho uma operação para fazer no seu cérebro. Eu vou tirar um câncer daí de dentro. E depois eu vou te oferecer uma tomografia, uma quimioterapia. Ela vai tentar te matar. Mas a esperança é que ela mate o câncer primeiro. Se você for mais forte que ela, você vive e o câncer morre. Se o câncer for mais forte que você morre junto com ele. Você vai virar para essa pessoa que está pedindo para você tomar essa decisão em 15 minutos, vai falar: você é louco? Você vai abrir a minha cabeça para tirar um câncer? Você está maluco? Mas você sabe por que você ia responder isso? Porque você não foi diagnosticado com câncer. Como é
que você vai receber um tratamento de algo que não te diagnosticaram. O falso profeta, ele não te diagnostica com um câncer mortal, que é o pecado. Ele eleva o seu moral. Ele diz que você é saudável. Você jamais vai querer passar por uma cirurgia arriscada e por uma quimioterapia dolorosa se você não souber com toda certeza de que você tem um câncer. Agora, se você sabe que você é pecador, o pior dos pecadores, indigno, injusto, merecedor do inferno, você vai aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Você vai aceitar o caminho estreito. Você vai aceitar as lutas, as pedras do caminho. Porque você sabe que você precisa desse tratamento. Só se você souber que você tem o pecado. Porque se você não souber que é pecador, você não vai aceitar. Você vai desistir. Cristo disse: nos últimos dias muitos dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui, não acrediteis, porque serão dias de tribulação. Não acredite nesse evangelho de segunda, que prega coisas boas, perenes, efêmeras, passageiras, terrenas. Pó! Deixe de comer pó! Coma o maná que desce do alto. Deseje o alimento dos céus, do reino de Deus. Para de rastejar sobre o seu ventre. Em nome de Jesus. A igreja se coloque de pé para a bendição final. Estendo as mãos, amados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Pai. Nós somos pó, Pai, e para o pó voltaremos. Pai, estamos em meio à maldição, Pai, do Éden, mas o Senhor também nos abençoou, Pai, com uma grande salvação. E a tua palavra diz que como escaparemos se negligenciarmos tamanha salvação? Não nos deixa, Pai, sermos negligentes, nércios, Pai, como aquelas virgens que não carregavam azeite na botija. Encha-nos, Senhor, da tua palavra, Deus. Encha-nos, Senhor, do teu temor, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja um testemunho, Deus. Nos ajuda. Pai, que a nossa vida, Pai, possa condizer, Pai, com, Pai, aquilo que o Senhor nos chama de teu filho, Pai. Deus, que nós possamos, Deus, te representar nessa terra, Pai. Que nós possamos a cada dia, Deus, tirar a divisão do coração, Pai, e aceitar a tua sabedoria, Deus, no coração, que é a rendição ao senhorio de Cristo. Que o Senhor nos conceda fé, Pai, para não desejarmos pó, Pai, não andarmos, Pai, sobre o nosso ventre, Deus, mas termos domínio próprio, Pai,
sobre os desejos do nosso coração, Pai, e sermos sóbrios e vigilantes, Deus, e termos a nossa mente renovada na Tua palavra, e aí sim, Pai, sermos verdadeiramente racionais, Deus, verdadeiramente espirituais, para que possamos Te prestar, Pai, este culto racional, este culto espiritual, Pai, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus. Pai, essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos por Tua misericórdia, Deus. Pai, que essa palavra frutifique, Pai, no coração de cada um de nós, Deus. Não fui eu que falei aqui, Pai, mas o Teu Espírito, ó Deus. Por isso, Pai, eu sei que ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês, meus irmãos. Que vocês tenham uma semana na presença do Senhor. E que se houver alguma aflição, saiba que muitas são as aflições de um justo, mas de todas Deus o livra. O que mede você não é não vir a aflição, é se Deus está contigo na aflição, é se Deus está te dando livramento. Eu tenho passado por aflições, mas eu tenho visto o livramento de Deus em cada uma delas, e isso é motivo de alegria. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão dispensados.